discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Primeira vantagem que você vai ter com a sabedoria, ela vai proteger o seu caminho. Proteger o seu caminho. Vai fazer do seu caminho um caminho mais seguro nessa vida. Mais seguro. Então você entenderá, versículo 9, o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Na verdade, queridos, a sabedoria, ela vai realmente fazer você entender o que é certo, o que é errado, o que é reto, o que é justo. Porque hoje, como eu falei no começo dessa reunião, há muitas vozes nesse mundo. Todas elas têm algo a dizer. Todas elas clamam dizer a verdade. Todas elas dizem que tem o que você precisa para ser feliz. Porém, há uma voz somente que pode trazer isso para a sua vida. Só existe uma voz que vai te dar sabedoria para você poder distinguir entre todas essas coisas desse mundo o que é que realmente é bom, o que é reto, o que é justo, o que é verdade. Essa é outra vantagem da sabedoria. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá dos maus caminhos, dos caminhos errados, das furadas dessa vida. Está cheio de furada. Está cheio de caminho que parece bom e agradável e interessante e aventuroso, porém o fim deles, como a Bíblia diz, é a morte. Agora, a sabedoria lhe dará condições de você discernir o caminho bom do caminho ruim. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Estes têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. A sabedoria vai te privar disso. A sabedoria vai te livrar de se envolver com essas pessoas. Versículo 20. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Agora é interessante para você notar que o caminho dos bons e dos justos, segundo a perspectiva de Deus, não segundo a perspectiva dos homens. Porque a perspectiva de bom, de que é ser bom, do que é ser justo, dos homens é meio distorcida. Então eu aconselho você, preste atenção no que Deus diz a respeito de ser bom e ser justo. Não é? Lembra de Jó, quando Deus disse a respeito de Jó: viste meu servo Jó, que é bom e temente a Deus, se desvia do mal. Então, a opinião de Deus é bem diferente da opinião do homem. Eu sugiro que você preste atenção na opinião de Deus. É mais segura. Portanto, a sabedoria lhe fará andar no caminho dos homens de bem e na vereda dos justos. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Uma coisa que talvez, queridos, eu vou te falar isso por experiência própria. Uma das razões pela qual a sabedoria não parece tão atrativa aos nossos olhos é porque nós não vemos a recompensa dela, a vantagem dela, logo de cara. A gente não percebe isso logo de início.
mas no futuro a gente vê. É por isso que a gente se engana muito quando a gente é jovem. A gente descarta a palavra dos pais, o conselho dos pais, né? E daqueles que nos amam. Porque nós não conseguimos ver vantagem naquilo. Por que quando a gente chega na idade adulta, a gente se dá conta? Ah, se eu tivesse ouvido meus pais. Ah, se eu tivesse prestado atenção no que eles tentavam me ensinar. Porque a sabedoria, ela se mostra com o tempo. Ela se mostra com o tempo. Mas ela é passada para nós há tempo. Ainda há tempo pelos que nos amam. Porque eles aprenderam, e talvez aprenderam da pior maneira. Então eles não querem ver nós caminhando pelo mesmo caminho. Por isso nós devemos prestar atenção naqueles que estão acima de nós. Queridos, os tolos, os insensatos, eles serão ceifados da terra. No final, essa vida boa que eles vivem hoje não parecerá tão boa. As coisas que eles buscam hoje e que talvez você na sua juventude anseie por elas. Talvez você na sua juventude queira participar dessas coisas. Queira talvez provar essas coisas. Mas saiba que lá no final da vida essas coisas não parecerão o mesmo que elas parecem agora. Não parecerão tão atrativas. Não parecerão tão sedutoras. Não parecerão tão valiosas. E lá, no final, a sabedoria estará em pé, intacta, e mostrará o seu verdadeiro valor. Portanto, saiba ouvir essas palavras agora. E fazer uso da sabedoria. Sabedoria que você pode usar já, ouvindo a seus pais, ouvindo aqueles que amam vocês, que já experimentaram as de Deus e da vida. Amém? Amém. Portanto, eu queria somente terminar essa mensagem dizendo a vocês, filhos, jovens, adolescentes, prestem atenção nas palavras dos seus pais. Às vezes eles não sabem comunicar esse amor. Eu entendo isso. Somos todos pecadores aqui. Às vezes eles não sabem comunicar o amor que eles têm por vocês. Às vezes eles não sabem comunicar essa sabedoria que eles têm. Por isso que todos nós precisamos do Espírito de Deus para que nós possamos viver juntos, né? Mas saibam garimpar em meio aos, como é que chama? Terrão? Lá no sul chama terrão, quando você está cavando e vem aqueles de terra, né? Em meio aos terrões tem as pepitas de ouro. Saibam procurar por elas. Eu tenho certeza que seus pais têm muitas para vocês. Amém. Portanto, preste atenção nas palavras de seus pais, porque eles se preocupam com muito mais, além da sua saúde, do seu bem-estar, da sua vestimenta, da sua educação. Eles também se preocupam com a salvação das vossas almas. Eu não tenho não tenho o mínimo medo de errar a respeito disso, porque o seu pai está aqui nessa noite por causa disso. Seu pai fez questão de você estar aqui nessa noite por causa disso. Não é somente porque ele quer que você o obedeça, mas porque ele sabe que em obedecê-lo, você estará também caminhando pelo caminho correto. De maneira que você venha a conhecer o único caminho, que é o caminho de Deus. Portanto, ouça os seus pais. Eles zelam pela sua alma. Eles choram pela sua alma. Eles oram pela sua alma. Eles se preocupam com o fato de que amanhã você não vai entrar em furada nessa vida. Sabe por quê? Porque o que dói em você, dói neles.
dói no seu coração, dói no coração deles. Eles os amam, querem também que vocês conheçam a salvação que eles conheceram. Eles querem que vocês conheçam a Deus da mesma maneira que eles conheceram. Eles querem que vocês experimentem Deus da mesma maneira que eles experimentam. Portanto, saiba ouvir os seus pais. Amém? Eu quero orar por você então. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, a sua palavra é uma fonte infinita de sabedoria. Nos ensina como proceder nessa vida para que nós não venhamos a entrar em caminho errado. E a tua palavra nessa noite ensina a nós a buscarmos a sabedoria. E ensina os jovens a buscarem sabedoria na vida daqueles que tu colocaste ao lado deles, para ensiná-los e dirigi-los e aconselhá-los. Senhor, ensina nós todos a buscarmos a sabedoria e ensina, Senhor, esses jovens e adolescentes a ouvirem seus pais, a obedecerem a seus pais, para que então tu, ó Deus, possa transmitir essa sabedoria usando seus pais como veículo e então iluminar a vida desses jovens, para que eles venham a conhecer o verdadeiro e único caminho que é tu, ó Senhor, e possam viver de maneira justa e reta e certa nessa vida, sendo então protegidos do erro, protegidos, Senhor Deus, do falso caminho, falsos caminhos que há tantos nesta vida. Pai querido, eu te peço, Espírito Santo, eu te peço, que tu possa vir a fazer lembrar essas palavras aos teus filhos que estão aqui, para que nós venhamos a acertar nessa vida e sermos sábios, para que tu então possa nos usar para transformar esse mundo. Senhor Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado.